A China, há cerca de 18 anos atrás, era 4% da economia mundial e agora é 15%. Então, quando a gente vê o discurso do Trump, vamos fazer a América grande de novo, significa dizer o quê? Vamos fazer os outros pequenos de novo. E isso de uma forma violenta, agressiva, para poder impor, inclusive pela via militar, ações que garantam isso. Então, os produtos importados sendo sobretaxados e, inclusive, ameaças de guerras comerciais que podem, inclusive, ir a confrontos militares mesmo nesse movimento. Para vocês terem uma ideia, primeiro que tem um deslocamento militar dos Estados Unidos para o leste asiático, e o Trump está anunciando aí 700 bilhões de dólares, que é um recorde. Nunca antes foi gasto tanto com armamento. Isso dá em torno de quase 3 trilhões de reais que vão ser gastos ao longo de 2018 com produção de armamento, para conseguir fazer frente ao avanço da China. Então, esse processo é um processo que é regressivo de tentar recolonizar o globo inteiro por parte do governo norte-americano, e isso também impacta a nossa economia. O Fed, Banco Central Americano, inclusive, semana passada, retornou a aumentar o valor da taxa de juros nos Estados Unidos, e isso gera aqui capital que é muito especulativo, vai daqui, vai para lá, e aumenta também a recessão dos países periféricos, como está vendo aí no caso do Brasil e na Argentina, que fez um novo acordo com o FMI em virtude disso. Mas quando se fala de crise, a crise é de todo mundo. Não, a crise pega todos os países, mas quem sente a crise não é todo mundo. Os bancos desse país seguem lucrando muito e seguem inventando, inclusive, vou falar sobre isso também, novas formas de lucrarem ainda mais. O PIB esse ano vai ser muito pequeno. Falava-se 2%, agora já estão na dúvida se vai ser de 1,5% de crescimento. Para terem uma ideia, o PIB chinês está quase 7%, então nós estamos muito atrás das principais economias do planeta. Nos Estados Unidos, em torno de 4%. E nós chegamos à cifra, também recorde, de 27,7 milhões de desempregados desalentados, que são os que não procuram mais emprego, já desistiram, ou subocupados. Então, um gigantesco exército de reserva que não consegue o mercado de trabalho. Então, o que a gente vivencia hoje é que os trabalhadores estão pagando por essa crise, porque o setor do grande capital vem se sobrevivendo nessa crise com outras medidas. Privatizações, de que o governo reduz os gastos sociais, que desonere o grande capital, que aumente a exploração dos trabalhadores, seja pela terceirização, seja pela jornada de trabalho. A Fiesp propôs, inclusive, para o Temer, logo no início do governo dele, uma jornada de 80 horas semanais, significa 12 horas de segunda a sexta, mais 10 no sábado e 10 no domingo. Parece que é brincadeira, mas não, protocolou formalmente a proposta de 80 horas semanais. E nesse cenário, não tem como se garantir saúde pública universal, educação pública universal para a população brasileira. Então, a gente vive uma mudança dentro da atual situação que a gente está vivenciando, na conjuntura, porque desde o impeachment se aprofundou o ritmo dos ataques que estavam vivenciando. A gente vivenciou, por exemplo, reformas da Previdência nos governos anteriores, inclusive no governo Lula-Dilma, mas o mercado quer outras medidas que avancem mais. Então, por isso que colocou o Temer para quê? Para uma reforma da Previdência ainda mais violenta, colocando em 75 anos a idade para ele se aposentar. Então, tem outras fatias que são necessárias, e para isso precisa de governos que sejam mais incisivos em fazer esses ataques. A reforma trabalhista foi uma medida que o Temer conseguiu fazer para o grande capital, e também a emenda 95, que congelou por 20 anos os gastos em saúde e educação. Acho que a classe teve oportunidades para conseguir reverter esse ciclo, inclusive no ascenso que teve logo depois das greves gerais, permitia colocar a votação do impeachment do governo, mas a gente vê mais uma vez muitas das centrais sindicais capitulando ao regime, capitulando ao calendário eleitoral e deixando uma sobrevida para o governo. A gente paga por isso, por esse processo. Então, a gente vive essa estagnação econômica e, no momento, não tem ainda um equilíbrio estabelecido. Acho que os conflitos que tem dentro da burguesia, qual é o seu candidato, se é o Alckmin, se é o Bolsonaro, quem vai ser, e qual o ritmo dos ataques que vão fazer, ainda expressam divisões que tem entre os vários setores que controlam a economia do país.
e também a classe, ainda que com limitações, mas vem desenvolvendo uma resistência que não foi de todo suplantada pelo regime. Agora, esses ajustes visam o quê? Bom, isso aqui era 2015. 42% de tudo que o país arrecada para pagar juros e amortização da dívida pública. Agora caiu para 39%, porque caiu com a crise econômica a arrecadação e tem muitos gastos que são estabelecidos pela Constituição, previdência, saúde, educação. Não tem como fugir muito do que são feitos atualmente dos valores de gastos. Então, por isso que tem que se avançar em reformas, o argumento do governo de fazer as reformas tem a ver com isso, de recompor a fatia grande dessa pizza, que é de garantir a remuneração dos banqueiros. Para isso, tem que ir aonde? Nos outros pontos que são mais significativos. Previdência, 22%, saúde, 4%, educação, 4%. São as maiores fatias que tem no orçamento. Então, é utilizar esses recursos para poder recompor o nível da rentabilidade dos banqueiros. E, além disso, parece que não basta ter quase metade do que tudo que o país arrecada para pagar juros e da dívida pública. Está no Congresso o PL 459, já aprovado no Senado, é do Serra, relatado pelo Romero Jucá, que basicamente é oficializar a doação de dinheiro público para os bancos. De que forma? O governo tem os títulos da dívida e os bancos é que vão fazer as cobranças desses títulos. E vão ficar com uma comissão pela cobrança. Aparentemente, o discurso é de que nós vamos gastar com a comissão dos bancos, que é bastante significativa, mas o Estado vai arrecadar mais também. Só que aqui está se repassando para os bancos apenas o quê? O que é garantido que já entraria de um jeito ou de outro no Tesouro Nacional. Então, na verdade, está se colocando um intermediário para captar esse recurso. Por que eu digo isso? Se alguém não pagar a dívida, o que acontece? Ou o Estado brasileiro entrega um outro título da dívida, que ele vai conseguir cobrar e ficar com uma comissão pela cobrança, ou o Estado brasileiro, mesmo que ele não cobre, paga a comissão pela cobrança para o banco. Então, o banco não perde. Não existe chance do banco perder. De um jeito ou de outro, eles vão ficar com parte do que seria a arrecadação tributária do país. Então, se isso passar, está se legalizando que parte dos impostos, parte da arrecadação tributária, certamente vai acabar na mão dos banqueiros. E aí vem toda aquela campanha midiática, né? Remover os entraves burocráticos para gerar empregos e desenvolvimento. Então, isso é o quê? Na verdade, é remover as garantias. É colocar que o negociado vale mais do que o legislado. Aí, mas a livre negociação entre trabalhadores e empregados vai gerar condições boas para ambos. Não é assim. Lembra daquele slide lá no início? 27,7 milhões de desempregados? Então, Dinara, você não quer negociar comigo, não? Não quer abrir mão das férias do 13º? Tudo bem, tchau. Tem quase 30 milhões aqui querendo a tua vaga. Então, essa aqui é a livre negociação que eles chamam, onde pode, inclusive, colocar cláusulas que estão abaixo do que está na legislação. Aqui vão ampliar postos de trabalho. Também não vão ampliar postos de trabalho, porque, na verdade, os postos de trabalho que existem depende de ter um mercado consumidor e ter uma situação mais estável. Na verdade, o que tem é uma precarização cada vez maior. É a uberização, é o teletrabalho, enfim, são várias formas que vêm mudando aí as relações. E, com isso, aumentando bem a segregação social que existe hoje, também tem um slide bem mais para frente que mostra como, por exemplo, as mulheres, os negros, vêm novamente decaindo na relação salarial. Mas aí, então nós vamos vivenciar agora o quê? Um período que é das privatizações, na saúde, na educação. E isso tem vários elementos que estabelecem isso. O primeiro veio de 2016, quando o STF decidiu que qualquer serviço público pode ser transformado em organização social. Então, qualquer hospital, qualquer universidade, enfim, qualquer setor pode vir uma empresa para assumir a gestão dentro de uma lógica privada. E isso significa, obviamente, repassar o Estado, os serviços, que é aquela lógica que vinha lá do Bresser Pereira, do público não estatal. Então,
teoricamente, ainda é um serviço público, mas não mais prestado pelo Estado, e sim por uma empresa privada. E no caso da IBSER também. A IBSER hoje, com exceção dos novos hospitais da UFRJ e do hospital da Unifesp, ela já controla hoje, monopoliza os hospitais universitários federais do resto do país. São cerca de 35 hospitais, mais ou menos. Então, tem já, inclusive, um grupo francês, sediado em Pernambuco, que tem interesse de comprar a IBSER. Ela quase teve no pacote, o último que o Temer lançou, das privatizações. Então, se uma empresa adquirir capital acionário da IBSER, na verdade, a IBSER se torna a AOS que vai gerir os hospitais universitários desse país. Então, é a lógica de como é que está se repassando isso aí. E o que tem sido a IBSER hoje? Como é que ela já é hoje? Até para ver para onde que ela vai. Primeiro, a discussão do governo aconteceu, o argumento era de que tinha que ampliar atendimento e regularizar as formas de contratação de pessoal. Bom, o atendimento está bem mais precário do que era antes. Todos os setores todos os hospitais têm tido setores fechados ou reduzidos, psicologia, bariátricas, pediatria, clínica médica. Todos os setores mais pauperizados têm mais dificuldade, faltam reagentes. O Hospital Universitário de Brasília já tem 10 meses, está lá uma placa no laboratório, estamos sem reagentes, procure outro hospital. Essa que é a solução de atendimento. E todas as emergências médicas foram fechadas nos hospitais universitários. Então, essa que é a expansão que foi criada, teoricamente, com o discurso da IBSER. A terceirização é mantida, os concursos públicos não estão repondo sequer os que se aposentam e falecem no serviço público, e o assédio moral também tem sido cada vez mais intenso, com adoecimento, enfim, inclusive o suicídio. Mês passado teve um suicídio no Hospital Universitário de Brasília, e as chefias parece que não estão nem aí. Essa semana saiu uma resolução das direções dos departamentos, das divisões lá, determinando que as pessoas que estão em licença prolongada devem comparecer perante as chefias das divisões para justificar. Nós estamos, inclusive, fazendo uma denúncia agora disso aí, porque não cabe as divisões homologarem ou não afastamentos por licença, seja licença gestante ou outras medidas, ou, inclusive, licenças médicas. Então, na verdade, isso é mais uma tentativa de intimidar os trabalhadores e meio que coagir eles a não entrarem de licenças. E uma das coisas que é mais triste, quem ia nos hospitais universitários há uns 5, 6 anos atrás, via a importância que eles tinham para conseguir atender amplas regiões. Então, no hospital lá de Brasília, você encontraria pessoas da Bahia, de Minas, de Goiás, de várias localidades. Agora, os hospitais só podem atender por região, são por áreas, né? E controlando a forma de acesso. Então, isso tem já situações, por exemplo, o trabalhador do hospital adoece dentro do hospital. O que acontece? Chama uma ambulância para levar para outro hospital. Você pode morrer dentro do hospital universitário, mas eles não atendem. Chama a ambulância, chama a SAMU, leva para outro lugar. É isso que é a IBSER, enquanto essa empresa que assumiu os HUs. E também quebrando, né, a nossa força de trabalho. Vocês da Saúde Federal vivem muito isso também. Então, nós temos 10 sindicatos para disputar a mesma base, porque nós temos trabalhadores do RJU, terceirizados de apoios, residentes, seletistas da IBSER, terceirizado de refeição, Secretaria Estadual de Saúde, terceirizado da portaria, cedidos da saúde, até a associação de voluntários tem no Hospital Universitário de Brasília. Então, você tem uma dezena de forças de trabalho dentro do mesmo ambiente. A reforma trabalhista que eu falei para vocês, então, cria o trabalho intermitente, você não tem mais jornada, pode até ser as 80 horas que eu falei da Fiesp, você vai receber por hora, o acordado acima do legislado, e mais dificuldades para você poder contestar judicialmente seus direitos. A emenda 95, que todo mundo já vem debatendo isso, ela congelou por 20 anos os gastos na saúde e na educação, pegando como referência um ano que foi de amplo contingenciamento de recursos, e sequer a correção do INPC vem sendo feita de ano a ano no orçamento. Agora saiu o dado ontem da educação, 52 bilhões, eu não consegui fazer o cálculo ainda,
do INPC do ano passado, que saiu só ontem. Agora, não tem garantida a manutenção desses valores. Bom, para isso também tem que ter o quê? Tem que ter uma mudança da força de trabalho para poder privatizar. Tem que quebrar a resistência que há dentro de cada unidade. Então, foi a proposta do governo do PDV. O argumento não é verdadeiro. Então, vai ter que esperar que eu, daqui a 10 anos, me aposente, para daí sim cortar a despesa. Eu extingui um código de vaga que não tem ninguém ocupando, também não está cortando despesa. Porque nesse código de vaga não tem nenhuma pessoa trabalhando. Então, o que está sendo colocado aqui, na verdade, é uma mudança de Estado, não uma política econômica de curto prazo. Quer dizer o seguinte, olha, essas vagas não serão mais repostas. A única coisa que essa medida diz é, esses postos vão ser extintos, esses órgãos vão ser fechados ou vão ser repassados para outra empresa com seu próprio pessoal assumir a gestão deles. E, para isso, eu vou manter apenas as carreiras típicas de Estado. O que veio de novo no decreto 9262 é que nem sequer a carreira típica de Estado está salva mais nesse país. As carreiras típicas de Estado vão cair no carreirão. A nova carreira que vai ter R$5.000 como teto salarial. Então, nem os iluminados no serviço público vão estar mais salvos nesse processo. O financiamento tem que vir da área privada. Então, é a lógica do chamado Plano de Saúde Popular, se é que isso existe, que já vinha, inclusive, até mesmo Haddad e Dilma já tinham começado, quando Haddad estava na Prefeitura de São Paulo, ainda sobre isso, mas agora, com o governo atual, tomou mais forma esse debate. E aí, o que eu falei para vocês lá no início? Para esse ano, foi entregue, o governo tinha pedido um relatório do que ele precisa fazer na saúde, na educação, na previdência, quais são os ajustes necessários para o país para a próxima década. Então, o Banco Mundial fez esse estudo e entregou para o governo no último dia 21 de novembro. São 160 páginas, quem quiser acessar, é só digitar no Google Banco Mundial, um ajuste justo, vai acabar vindo esse relatório. Tem em inglês, tem em português. Mas ele pega basicamente o quê? A folha pessoal, que é muito elevada, a previdência, que o título é impagável, já imagina o que vai propor, dizendo que a previdência é impagável, saúde e educação. Na educação, a conclusão é de que tem muito pouco trabalhador dentro do ensino público desse país, portanto, tem que cobrar mensalidade. A conclusão é, bom, como tem pouco trabalhador, vamos colocar o que tem para fora. É o que significa dizer que tem que botar essas mensalidades. E aí, para não entrar em discussão que possa ser avaliação minha, ou que eu falei que não existe sutileza no relatório do Banco Mundial, eu preferi colocar alguns trechos dele, para, inclusive, ler aqui com vocês e debater. Não, primeiro, eles têm duas conclusões brilhantes, que é o óbvio do óbvio. O que dizem? O primeiro achado da nossa análise é que alguns programas do governo beneficiam os ricos mais do que os pobres. Bom, isso a gente sabe. Metade do que o país arrecada é para pagar juros da dívida. Não tem nada que beneficie mais os ricos do que isso. Agora, o relatório não discute que a emenda 95 contingenciou os recursos, que a DRU está roubando recursos da saúde e da educação. Com relação a isso, há um desconhecimento do Banco Mundial. E o segundo alarde do Banco Mundial, que expandiu o setor público de saúde, aumentou o gasto. Se eu estou ofertando serviço, não tem como ofertar mais serviços para mais pessoas sem aumentar gastos. É uma questão que é natural. Mas, assim, são as duas descobertas do Banco Mundial. A partir daí, ele começa a propor as mudanças. Isso aqui, antes das mudanças, eu até peguei esse gráfico aqui, que é do próprio relatório. A parte mais escura é o que cada país gasta com saúde financiado pelo Estado. A parte mais clara, o que gasta com saúde da área privada, que as pessoas mesmo, com seus planos, ou com consulta individual, acabam gastando. Então, o que é interessante? Aqui está meio ruim a resolução ampliada. Aqui, basicamente, são os países asiáticos ou europeus. Que a gente vê, todos eles têm muito mais investimento público do que privado na saúde.
Mesmo países em desenvolvimento, Colômbia, por exemplo, muito mais público do que privado. Aí aqui são os BRICS e os Estados Unidos. Aí sim começa a ter uma equiparação. O Brasil é um dos poucos países que a maioria do acesso à saúde é pela via privada, assim como os Estados Unidos. Mas ainda assim é parte da mudança que eles querem fazer. Eu peguei porque, inclusive, como é o dado do próprio relatório do Banco Mundial, e aí tem algumas propostas. Então vamos ver o que o banco está determinando que o governo do Brasil faça. Implementar os centros sociais e fechar hospitais do país. O que diz? Tem que racionalizar a rede que presta serviços. Tem que reduzir hospitais de pequeno porte. Só devem ser mantidos hospitais com quantidade de leitos elevados. A meta deles é só manter hospitais conveniados que tenham entre 150 e 250 leitos, porque é preciso ganhar em escala para poder reduzir os custos de gestão. Então, hospitais abaixo de 150 leitos não devem ser mantidos dentro do SUS. E, além disso, o modelo de gestão hospitalar deve ser baseado em organizações sociais. Então, essa é a primeira resolução do banco para o país mudar o seu sistema de saúde. Pequeno problema. No Brasil, a maioria dos habitantes, a maioria da população brasileira, vive em apenas 5% dos municípios. A outra, 45%, vive esparramado, num país que tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Se eu concentrar apenas em hospitais gigantescos, significa que não vai ter hospitais nos pequenos municípios. A solução do Banco Mundial é uma viatura para cada cidade, arrecadar mais. Então, vamos acabar com, por exemplo, o desconto do plano de saúde que as pessoas fazem no imposto de renda. Não vai mais poder abater. Vamos cobrar sobre isso. Então, eles são objetivos. Vamos ganhar mais e vamos gastar menos. Última aí. E a última, eles não chegam a colocar a proposta, eles só insinuam o regimento. Então, esse que é o padrão de primeiro mundo. E nós já temos uma situação hoje, vou talvez passar um pouquinho do meu tempo. Nós já estamos hoje numa situação que o número de leitos já vem reduzindo de forma bastante significativa. Ele tem, ao longo desses 30 anos, uma pequena expansão na rede pública, menor do que o crescimento da nossa população. Então, não há nada de absurdo em ter implementado o SUS nesse país, universalizado o acesso. Não gerou, na verdade, um grande incremento de gastos, pelo contrário. O 1% dos mais ricos ganha 36 vezes mais do que metade da renda das pessoas desse país. Você compara metade das pessoas com 1%, diferença é uma brutalidade. Então, o Brasil hoje está muito concentrado na renda e tem se acentuado esse cenário. Próximo. Coisa que não surpreende, a desigualdade que existe por raça, sexo e instrução. Os dados da PNAD do IBGE também demonstram isso, ou seja, se a renda média que eu falei é de R$ 2.100, agora, enquanto para um homem chega a 2.400, para a mulher está na faixa de 1.800. Então, não dá para falar apenas de média, tem que separar por gênero para ver como a segregação afeta isso. E tem se aprofundado também com o atual governo. E também a questão de raça, que o IBGE só trata como cor, ele ignora o conceito social de raça, mas também tem uma diferença bastante significativa de 2.800 para quem é branco e até de 1.500 para quem é negro. Então, mais significativa ainda a distinção por raça no mercado de trabalho. Próximo. 30 anos, possa ter um boom, uma explosão e voltar a ser ocupado. Já finalizando, você pode pular também, é só o que eu falei das farmácias, que a pessoa que vai em farmácia não conta para o SUS. Nós tivemos essa semana duas situações ruins para nós, né? A primeira aqui, por 7-4,
no último dia 29 de agosto, o STF determinou que a terceirização é de qualquer atividade. Não existe diferença entre atividade meio e atividade fim. Pode terceirizar o assistente de limpeza? Pode. Pode terceirizar o médico? Pode. O enfermeiro? Pode. Qualquer coisa. Na universidade, pode terceirizar professor? Pode. Vai criar uma cooperativa, vai fornecer mão de obra. Eu preciso, esse mês, de 4 professores de matemática, 5 de português, V4 de engenharia, de materiais. Enfim, você vai criando uma mudança na forma de trabalho. Então, isso demonstra que, de fato, o caminho para as OS está aberto. As OS vão entrar no ramo da saúde e da educação e não vão precisar sequer contratar pela CLT. Elas vão terceirizar toda a mão de obra. E a segunda coisa que teve... Pode pular isso aí. Esse é de ontem. O Temer encaminhou o orçamento de 2019 e excluiu servidores públicos de qualquer reajuste. Então, a vida não está fácil. Inclusive, está tendo agora, hoje e amanhã, reunião do Fórum dos Servidores Públicos Federais lá em Brasília para discutir. Vai ter que entrar na pauta como tratar isso aqui, porque essa decisão deixa de fora do próximo orçamento, então congela por mais um ano os nossos vencimentos, mesmo os que tiveram reajuste aprovado por lei. Ele vai reeditar a medida provisória, meio como ele fez com aquela 805, só que agora mais negociado com o Judiciário para garantir que o ano que vem não tenha esse gasto. Então, para nós, acho que agora só resta a luta, gente. Então, acho que a ideia nossa aqui nesse debate é colocar um pouco o panorama, certo? A lógica nessa crise é jogar sobre a gente o custo dela, é reduzir saúde, reduzir educação. E acho que é importante nós ver mecanismos de poder discutir com a população essa situação de poder ganhar aliados para fazer esse embate que para nós é estratégico, que é defender um Estado que tem serviços públicos de qualidade e com compromisso social. Desculpa aí por ter me estendido. Obrigada, professor. Agora, na sequência, o Orlando fará a fala dele sobre a Anvisa, tá? Representante da Anvisa. Bueno, bom dia, pessoal. Orlando da Anvisa, Porto Alegre. Depois da brilhante exposição do professor Rogério, pouca coisa brilhante em estatísticas e dados sobre tudo que nos aflige hoje em dia. A gente fica meio para baixo, pela perspectiva que vem aí pelo Brasil, nossos candidatos a presidente, que a gente logo joga para cima, mas pode melhorar o ano que vem. Eu acho que tem tudo para piorar o ano que vem. Mas a gente não está aqui para dar uma injeção de pessimismo, senão de otimismo. O que nós temos que ver muito bem o ano que vem, a hora de votar, é a questão de que qualquer presidente que venha, sob nome de qualquer um deles, qualquer partido, para nós vai ser indiferente, que todos vão estar em cima do trabalhador e a gente sabe disso. E aonde descamba a coisa, no Congresso, nos dois poderes, a Câmara Alta lá do Senado, do Congresso na Câmara de Deputados, e ali a gente sabe que passou a lei da reforma trabalhista, e a da Previdência vem aí, não se enganem, que tão logo qualquer presidente que venha vai colocar a lei a reforma da Previdência. A PEC dos gastos, que nos congelou por 20 anos aí, e dizendo que pode ser reformado daqui 10 anos, mas pode ser. Então nós vivemos de ilusão e na condicional, o se e talvez. Então o que nos basta, o que nós temos que fazer é uma campanha muito grande em sindicatos, associações, as centrais sindicais, fazer uma campanha, gente, prioritariamente para que a gente eleja um Congresso de esquerda. Por que esquerda? É a salvação de tudo? Não, e tem a esquerda ruim, ou a esquerda que se une com a direita? Tem, mas a nossa salvação é
um Congresso de esquerda. A gente viu aqui, até na salvação do Temer, o que houve no Congresso. A gente sabia que era um Congresso todo ele de direita e que eles vão se autoproteger sempre. Então, o apelo que se faz é de que a gente tenha muita consciência ao analisar candidatos e a gente fazer uma pressão direta, corpo a corpo, para que eles se comprometam com as lutas da gente, com as lutas da gente. Nós batalhamos sempre por coisas pontuais, na Anvisa, no Ministério da Saúde, no Ministério do Trabalho, em todas as instituições aqui que tem, a gente faz lutas setoriais, em mesas setoriais de negociação com o governo. Por quê? Porque é ali que se consegue, naquele pequeno e estreito espaço que eles nos dão, para batalhar as nossas coisas. A nossa defasagem salarial, sucateamento total de alguns serviços que tem. E eu estou aqui para dizer para vocês também que o que a gente sente na Anvisa, por eu ser trabalhador da Anvisa, de que nós não temos nada diferente do SUS, dos nossos companheiros que trabalham no Ministério da Saúde, do Trabalho, Previdência. A gente nota muito no nosso pessoal atuante, que é o do INSS, dentro da nossa associação sindical, pela quantidade de gente que tem, pela carreira nova que foi instituída, de que eles são batalhadores, sim, e se queixam muito do INSS digital. O digital também está instaurado na Anvisa. Anvisa, nós éramos fiscais da Anvisa que trabalhamos, e para vocês terem conhecimento do que é a Anvisa, nós trabalhamos basicamente em portos, aeroportos e fronteiras desse país. Dali nós éramos fiscais da Anvisa, trabalhávamos na entrada de mercadoria que ingressava em território nacional brasileiro, nós pegávamos a nota fiscal e íamos no porto. Nosso companheiro Adil Brilhante, que está ali, trabalha no porto de Rio Grande. Não temos, acho que ninguém veio de Uruguaiana aí, mas é o nosso maior porto seco do estado, talvez que está do Brasil. Nós pegávamos uma mercadoria e íamos no navio, íamos nos caminhões, íamos no aeroporto, nas terminais de cargas, fazer a fiscalização corpo a corpo, direto na mercadoria. Hoje, porque nós tínhamos... Vou me valer do companheiro Adil. Pode levantar, por gentileza, companheiro. Quantos servidores nós tínhamos trabalhando no porto de Rio Grande quando iniciou a Anvisa? 27 servidores. Hoje, 3. Vejam. Então, fica latente, fica exposto o que o governo está fazendo com o serviço público. 27 servidores quando da instituição da Anvisa nos idos de 2000, 2001, e hoje, ao invés de o trabalho aumentar, diminui. E o que está vendo isso? É ou não é um sucateamento do serviço público e a extinção do serviço público? Isso é notório, nós não somos bobos. Isto existe e está em andamento. Está em andamento em todas as áreas. Não contratam mais, não fazem mais concursos. Na Anvisa nós tivemos N reuniões com a alta direção da Anvisa, chamada de COL, composta por 5 diretores, dentre eles o seu presidente. Eu também fui a muitas reuniões dessa aí, muitas vezes quase fomos expurgados, porque nós reclamamos na base que tem 2 Anvisas. Uma Anvisa, para os senhores saberem, nos idos do Serviço de Vigilância Sanitária, feito aqui pela nossa saudosa Terezinha Aires, começou a Anvisa com o Serviço de Vigilância Sanitária, isso já é nos anos 90, e em 2001 foi criada a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. A partir daí, nós que éramos do PEC, que vínhamos do Exinamps,
que vínhamos de diversas instituições para compor o quadro da Anvisa, fomos chegando e mantivemos a Anvisa até o ano de 2005, quando então foi feito o primeiro concurso, aí sim, com a carreira da Anvisa. E continuamos nós do PEC trabalhando junto com essa carreira, com outro tipo de trabalho. Nós somos uma raça em extinção na Anvisa. Nós do PEC, Plano Especial de Cargos. É a realidade, não tem como dourar essa pílula. E o que acontece? À medida que saímos, como saí eu, tá, o companheiro Paulo ainda na ativa, a Adail na ativa, uns quantos companheiros da Anvisa ainda estão na ativa. Mas quando saírem, como saí eu, a vaga é extinta. Saí, morreu a vaga. E estão ficando quem? A nova carreira da Anvisa, que é essa meninada boa que trabalha em Brasília, doutorado, pós-graduado e ganhando muito bem, obrigado. E nós, vis mortais do PEC. O que nós batalhamos desde o início? Nós queríamos, então, através das reuniões das mesas setoriais do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, na Secretaria das Relações de Trabalho, de que ali se bolasse junto com a gente um tipo de carreira subsidiária ou paralela, ou o nome que se quisesse der, mas que abrangesse esse nosso pessoal que está aqui. Muita promessa, muito foi prometido e nada foi feito. Estamos nós na mesma situação atual. Isto aqui vai ser debatido e aumentado com o nosso companheiro Júlio Tártaro, que está aqui. Hoje à tarde ele vai versar sobre as coisas da Anvisa, sobre o que estamos fazendo e tentando fazer. Companheiro muito bom que nos honra com a presença de Santa Catarina, Sueli de São Paulo, alguns companheiros que vieram nos prestigiar aqui e explicaram algumas coisas que a gente está tentando fazer com a Anvisa. Mas, gente, basicamente, o que nós temos na Anvisa não é diferente de nada dessa questão da extinção que a gente está vendo em sentido galopante do serviço público. Nós estamos com muito receio, não vou falar medo, porque gaúcho não tem medo, vamos falar receio de que a terceirização que foi oficializada pelo Supremo Tribunal Federal esteja agora tomando conta realmente de todo o serviço público federal. Nós tínhamos alguns tipos de atribuições no serviço que dizem, não, nós fiscais da Anvisa não podemos ser terceirizados. Até este julgamento não, porque a área meio só era atingida. Agora foi oficializado a área fim também. A área fim pode nos pegar, sim, senhor. Nós vamos discutir com quem? Vão nos mandar? Queixem-se ao bispo, porque no Supremo Tribunal Federal dificilmente nós vamos conseguir alguma coisa de vitória. Então, o que nós fazemos? Nós somos sindicato. Nós estamos aqui como aqueles ratinhos pequenininhos que tem que tentar alguma comidinha no seu pequeno reduto, restrito reduto. E então, as nossas greves, que tinham muito fortes, todos nós vivenciamos isso, somos alguns jurássicos ainda do Ministério do Ex-INAMPS, greves memoráveis que nós tínhamos aí, levávamos em frente. E hoje em dia, o nosso pessoal, não dá para enganar, não, nós estamos com receio de fazer greve. Por quê? Porque nós temos aí a opressão das chefias. E aqui nós colocamos o medo, eu coloco, olha, você pode ser submetido a uma sindicância, a um PAD, coisa que nós fizemos muito, eu trabalhei muito nessas coisas lá, que nós não devemos ter medo dessas coisas não, porque nós temos que lutar muito. Nossos companheiros de Santos, tá, Sueli, está ali, na greve de 2012, Sueli, na greve de 2012, estava uma greve fortíssima, a companheira trabalha no Porto de Santos, nós paramos diversos navios fundeados longe de lá e estava um caos, com empresários na justiça para que pudesse entrar mercadoria aqui e
brilhante jornalista Burchard nos citou como assassinos criminosos porque nós estávamos impedindo a entrada de medicamentos aqui. Não, nós estávamos exercendo o nosso direito, e nós, inclusive, o direito de greve prevê que 30% da coisa que chegava e tentava ingressar em território nacional brasileiro entrava, mas é fácil colocar culpa em trabalhador. A ponto de os companheiros terem adoecido, Sueli sabe dessas coisas lá, muitos colegas adoecem, que o enfrentamento de um PAD não é fácil para cada um. Então, esta é um dos artifícios do governo para nos intimidar. É uma forma de assédio, e assédio forte. Gente, mas o que acontece? Com este futuro todo que nós estamos vislumbrando aqui, a gente não pode, além disso, esmorecer na luta. Não pode de jeito nenhum. Então, o que nós temos, eu estou conclamando aqui, a que todos esses valentes colegas que estão aqui comecem a lapidar a cabecinha do seu colega do lado, do colega do outro colega, sabe, do outro setor, para que se unam ao sindicato. Vocês vêm aqui, vêm a gente falar, vê o que está se fazendo no INSS, no SUS, não nos Ministérios da Saúde, na Anvisa, mas a gente luta muito e nós somos poucos. Há uma renovação, mas essa renovação ela é muito conflitante em interesses dos antigos com os novos, que a gente tem que entender muito bem. Nós não somos de maneira alguma contrário à inovação, à tecnologia da informação. Ela é necessária, ela vai chegar, ela já chegou e vai se consolidar. E estas coisas todas, nós que somos antigos, a gente tem que fazer um esforço para dizer assim, não, o nosso trabalho está sendo superado aí pela tecnologia. Mas, gente, ela veio, ela vai ficar. Vamos então, gente, tratar agora, não de escolher um presidente, eu estou me baseando sempre disso, vamos escolher um Congresso forte, vamos escolher um Congresso comprometido com trabalhadores, e a gente vai lapidar essa base aí, porque não adianta um presidente colocar um projeto de lei qualquer, e tendo um Congresso completamente de extrema direita lá, nós não vamos ter chance nunca. Então, vamos batalhar nesse sentido, vamos nos unir e, por último, agradecer a presença de todos vocês. Uma coisa que eu sempre valorizo mesmo. Por quê? Porque nós podíamos estar com nossas famílias, no lazer, e todo lá, e nós estamos aqui, batalhando nas coisas que nos dizem respeito, e fazendo aquelas projeções para a gente tentar melhorar a vida. Melhorar a vida é o que nos interessa. Obrigado. Obrigada, Orlando. Agora a gente vai abrir 10 intervenções, tá? De 3 minutos cada um. Aí tragam o crachazinho aqui, ó, com o nome. Assim, ó, aqui enquanto a gente faz a inscrição, a Patrícia vai dar um recado, tá? Patrícia, traz o crachá, moço, tá? Bom dia, então, a todos e a todas. Eu estou passando de novo para lembrar sobre o formulário que tem dentro da pastinha de vocês. Esse formulário é para levantamento de demandas de encontros do Ministério da Saúde que nós pretendemos realizar mensalmente no sindicato, para verificar o que é interessante, o que é importante debater, né? Então, peço muito que vocês preencham e entreguem para nós, ali naquela salinha da Secretaria de Saúde do Trabalhador. Para além disso, se vocês tiverem alguma questão de relações de trabalho ou alguma outra demanda que queiram conversar com a assistente social ou com a psicóloga, nós estamos ali à disposição. Tá bem? Obrigada. Obrigada, Patrícia. Agora nós vamos chamar... Alguém mais quer escrever? Alguém mais quer se inscrever para falar? Só entregar o crachá. Só entregar o crachá aqui, tá? Gilney, por favor.
Bom dia a todos, eu vou tentar ser rápido, mas eu vou ter que contar mais alguma coisa antes para as pessoas do que eu vou falar que achar que eu sou tendencioso. Tá? Eu